o Fusca é o carro mais carismático do mundo, isso a gente já sabe. Que a engenharia do carrinho alemão é algo admirável, isso também a gente sabe. Afinal, qual outro carro projetado nos anos 30 a gente vê rodando na mesma quantidade do Fusca hoje em dia? Fabricado por 65 anos e com uma história cheia de pormenores e bem complexa que envolve desde vários fabricantes de carros famosos tipo Ferdinand Porsche até o governo alemão nazista de Hitler, o Fusca por si só já tem um lugar marcado, bem marcado na história automotiva. Dito isso, não faltam Fuscas mais famosos ainda, individualmente, seja por quem eram seus proprietários, seja pelo estilo e customização, pelas adaptações que foram feitas para um uso específico, ou seja pelo lugar e condição em que eles foram usados. Mas um Fusca em especial está marcado no coração de muita gente com um pouco mais de idade. Isso porque ele atravessou quase 40 anos de cinema, sempre sob a batuta da Disney, rendendo excelentes histórias e cenas impagáveis, como a abordagem policial mais educada da história. Good morning. Good morning. What do you want? Police. Right, what do you want? Forgive me for pointing, but have you ever seen that car before? No. No, I haven't. Hey, wait a minute. Wait a minute. I think I saw that car at an agency yesterday. Now, permit me to inform you of the following. First, say nothing that would jeopardize your constitutional rights. Second, the minute that you get downtown, I would advise that you get a good lawyer. Shall we go? Go. But what for? On suspicion of grand theft. Look, now, wait a minute. There's something cockeyed about this. How did that little car get here? I share your curiosity. Shall we go? E esse carro é o Herbie, o Fusca de Se Meu Fusca Falasse, e também das continuações, do remake, da série e tudo mais. A gente vai falar dele hoje. A história do Fusquinha mais amado no cinema, assim como outras boas histórias, não começa direto nas telas, e sim nas páginas. Isso porque o enredo é baseado na história Car, Boy, Girl, de Gordon Bufford, que muitos se referem como se fosse um romance, mas ao que tudo indica, nunca foi. A verdade é que não existe nenhum livro com esse título, nenhum registro disso. O mais provável é que o escritor tenha submetido seu trabalho diretamente à Disney, ou o Walt Disney, que não era bobo nem nada, tenha comprado de pronto os direitos da história. Numa entrevista para Small World, uma publicação para proprietários da Volkswagen, o escritor Gordon Bufford falou que se baseou para criar a história de humanos se relacionando com um carro com personalidade e características humanas nos seus pais, que o criaram numa fazenda do Colorado e, quando adquiriram seus primeiros carros, os tratavam da mesma forma que tratavam os cavalos da fazenda. Dean Jones, o ator e figurinha carimbada já nas produções da Disney, sugeriu para o próprio chefão Walt Disney que a história fosse do primeiro carro esportivo trazido para a América, mas não tinha jeito. O Walt Disney queria mesmo era adaptar a história de Bufford para os cinemas. E então, com a ideia na mão, eles começaram a trabalhar para tirar as coisas do papel e trazer para as telas. The Love Bug, aliás, o nosso Se Meu Fusca Falasse, foi o último filme live action com envolvimento direto e aprovação do próprio Walt Disney. A produção começou alguns anos antes do falecimento do empresário, em 66, e o filme, como a gente sabe, só foi estrear lá em 68. Após a morte prematura de Disney, uma equipe composta pelo produtor e escritor Bill Walsh, o diretor Robert Stevenson e o escritor Don DeGrade seguiram em frente, tornando a ideia The Love Bug uma realidade. O diretor Robert Stevenson, que já tinha dirigido Mary Poppins, se uniu a outra figurinha carimbada da Disney, o ator Dean Jones, que seria o protagonista do filme. O filme nem sempre se chamou The Love Bug em inglês. Outros títulos de trabalho foram sugeridos, como Car, Boy, Girl, o título original da história do Buffett, ou alguns títulos traduzidos muito engraçados, como o Fusca Maravilha, o Fusca Trovão, Aliás, nem o próprio Fusca era garantido desde o começo. No começo da produção do filme, outros carros foram testados, como Toyotas, Volvos e até um MG. Mas não teve jeito. O Fusca Branco Pérola, modelo 117, versão Sunroof Deluxe Sedan, foi o escolhido, porque todo mundo falava, era o único com personalidade. Aliás, personalidade é uma coisa que nunca faltou para o Fusca, né? Como o próprio produtor Bill Walsh explicou, quando os carros que estavam na audição estavam enfileirados no estúdio, as pessoas passavam por todos eles, mas no Fusca eles paravam, passavam a mão, davam um tapinha, não tinha jeito. Aquele carro tinha o carisma necessário para ser o protagonista do filme. Essa tal personalidade era necessária porque o Fusca
iria assumir características e emoções humanas, ia demonstrar emoções humanas no filme. Herbie? Give me some help! Herb? I can't hang on much longer! Outra curiosidade é que nem a cor branca era uma unanimidade. Existem alguns posters raros com o Fusquinha pintado na cor vermelha. Tudo bem, a estética não era um problema e com certeza o visual do carro ia cativar todo mundo. E todo mundo ia torcer por ele nas corridas, exceto, é claro, o vilão interpretado por David Tomlinson. Mas a verdade é que o desempenho do Fusquinha era fraco. Então, para poder dar conta das cenas em alta velocidade, o Fusca teve que sofrer umas adaptações mecânicas. A equipe da produção colocou em algumas cenas um motor de um micro-ônibus no Fusca, para poder dar mais um gás. E, posteriormente, até mesmo um motor de Porsche, que fazia o carro atingir até 115 milhas por hora, foi utilizado no famoso Herbie. O Herbie do filme também tinha freios de Porsche, amortecedores Cone e rodas de base larga com pneus de corrida do tipo Indianapolis 500. 21 Volkswagens foram usados para as filmagens, cada um equipado para as diferentes sequências de corrida. Apenas alguns dos Herbies usados no filme ainda existem, e o número 10 ainda tem sua pintura original. Para além da mecânica, outras características eram necessárias para dar ainda mais personalidade própria para o Fusquinha. O produtor Bill Walsh escolheu o número 53 como o número de competição do Herbie em homenagem ao jogador do LA Dodgers Don Drysdale, que usava o número 53 no seu uniforme de jogo. As cores das faixas de corrida do Herbie não precisa nem dizer, né? São baseadas na bandeira dos Estados Unidos. Walsh também foi responsável por algumas das características cômicas do Herbie, como o fato dele abrir as portas e esguichar óleo no vilão em algumas cenas do filme. O nome Herbie veio de um personagem de uma peça de Buddy Hackett, um dos atores do filme. Em Se Meu Fusca Falasse, o Herbie faz de tudo. Corre muito, pula, abre as portas, anda muito sem motorista. Hold the film, boys. Better do an instant replay, just in case someone in our audience didn't notice the unusual feature of our star car. No driver. E no clímax, chega mesmo a se dividir e ser dirigido em duas partes. Tudo isso gerou muito trabalho para a equipe de efeitos especiais. Mas, mesmo sendo datado, vendo hoje em dia, ainda é muito legal de se assistir. Na época do lançamento do filme, o termo bug, para se referir ao Fusca, ainda não era uma propriedade da Volkswagen. O logo e nome da Volks não aparecem em nenhuma cena do filme, isso porque a empresa não deu autorização. E o carro é chamado muitas vezes de pequeno compacto, de carro compacto, Douglas Special, entre outros. Veio o lançamento do filme e a Disney, que não é boba nem nada, promoveu o Dia do Herbie e conclamou os donos de Fusca a irem até o parque com seus carros fantasiados. Fariam um desfile e os donos poderiam ganhar prêmios. Aliás, o grande prêmio foi entregue pelas estrelas do filme. The Love Bug foi um sucesso. Outro meio de divulgação interessante foi o Disney On Parade, um festival levado de cidade em cidade, onde personagens da Disney eram apresentados para o público. E o Herbie estava lá, abrindo porta, interagindo com o Pateta, era muito legal. Não causou nenhum espanto que, com todo esse sucesso, as continuações começaram a vir. E em 74 estreava Herbie Rides Again, para nós as novas aventuras do Fusca. E dessa vez a coisa era levada a outro nível. O Fusquinha deslizava nos cabos da ponte Golden Gate, entrava e saía do mar num processo muito parecido com o do Lotus Esprit de 007, só que em vez de dar uma de submarino, o Fusca fazia mesmo era surfar. Mas não era só isso, ele andava de lado numa montanha, pulava entre prédios, tipo Homem-Aranha e por aí vai. É o filme com mais ação da franquia talvez, e também teve uma mudança de elenco, misturando Herbie com personagens de outra película. No elenco está inclusive Keenan Wynn, que repete o papel do vilão Alonzo Hawk, que apareceu nos filmes The Absent Mind, Professor e Son of Lover. Direção, novamente, do Robert Stevenson. Mais uma vez foi feito um Dia do Herbie, esse em 11 de julho de 74, com promoções variadas. Uma delas, inclusive, era com a própria Volks. Se você comprasse um Fusca, concorria a um kit para personalizar seu carro com o próprio Herbie do filme. Ah, lembra daquela história da Volks não deixar ser usado nem o logo nem o nome no primeiro filme? Pois bem, não daquelas viradas causadas pelo dinheiro. A partir do segundo filme, tanto o nome quanto o logo da empresa alemã foram utilizadas no carro. As vendas estavam baixas e a Volkswagen enxergou que, com o sucesso do primeiro filme,
ter seu nome presente nas outras produções seria um grande veículo de propaganda. Em 24 de julho de 77 vem o terceiro filme, Herbie Goes to Monte Carlo, e como aqui no Brasil a gente tem um histórico dos estúdios não acreditarem na nossa inteligência e terem que mudar o título para coisas diferentes do título original em inglês, aqui virou O Fusca é Namorado. Agora dirigido por Vincent McEveety, o Fusquinha estava de volta e ia correr na Transfrance, uma corrida de Paris até Monte Carlo, passando pelos Alpes, e todo tipo de peripécia era permitida dessa vez. Ele continua desafiando a gravidade e numa cena que parecia até repetir a situação de Se Meu Fusca Falasse, em que o Herbie anda na água, veio uma surpresa, e o carro dá uma de jipe e atravessa um lago sendo encoberto pela água. Tava mais para um submarino mesmo. Mas se o Fusca era namorado é porque ele se apaixonou, não é? E foi o que aconteceu. No filme, o Herbie se apaixona por uma Lancia Scorpion chamada Gisele. Em alguns países, o Lancia Scorpion foi chamado Lancia Monte Carlo também. E o relacionamento dos dois rende cenas impagáveis. Passa por altos e baixos. Tem o Herbie ficando louco quando vê pela primeira vez a sua amada. Tem ele se derretendo de amor e por aí vai. Em 1980 vem Herbie Goes Bananas. Para nós, a última cruzada do Fusca. E dessa vez eu te digo, queriam matar o Fusquinha. Nessa história, depois de vencer a corrida de Monte Carlo, Herbie é deixado de herança, coitado, para um piloto que quer correr o GP do Brasil com ele. Mas quando vem pegar o carro em Puerto Vallarta, no México, a retirada é atrapalhada porque Paco, um menino que se diz guia turístico, mas na verdade é batedor de carteiras, acaba roubando o tal piloto e seu amigo. O moleque também acha de roubar uma quadrilha de vilões que tinha uma informação valiosa de uma ruína inca contida num negativo de filme, é o novo, e ele acaba roubando também. Nessa brincadeira, o garoto acaba ficando amigo do Herbie quando tenta esconder ele dentro de um navio que vai para o Rio de Janeiro. Mas como o Herbie começou a tocar o terror no carro, o Fusquinha é jogado no mar no filme. Aos prantos, exatamente, é uma cena que dá até pena. Do your duty. E por mais absurdo que pareça, o Fusca que foi realmente arremessado no mar nunca foi recuperado, afundou e deixaram lá. O fato é que juntam uma turma lá para deter os ladrões e o Herbie vai mostrar toda a sua versatilidade. Ele participa de uma tourada, que é a cena mais famosa do filme, derruba um avião na base da mordida e ataca os vilões com bananas, claro. Nessa brincadeira, meu amigo, utilizaram 26 Fusquinhas, exatamente. Quando eu falei que estavam querendo tocar o terror no carro e destruir mesmo, não era brincadeira. Em 1982, o Herbie ganhou uma série para TV, com 5 episódios, e o protagonista original estava de volta, com o mesmo ator. A química entre os dois, se é que a gente pode chamar assim, é incontestável. Em 1997, Herbie ganhou um filme direto para televisão, e era um remake da primeira história, de The Love Bug. Mas em determinada cena, o ator e protagonista original, Dean Jones, estava lá, e é emocionante quando ele reencontra o Fusquinha. Mas o mais interessante dessa história é que pela primeira vez a gente tinha um Herbie do mal, um Fusca todo preto e com as armas que não tem um destino final muito bom no filme. Por último e para mim menos importante, em 2005 estreia Herbie Fully Loaded. Para nós, Meu Fusca Turbinado. Dessa vez estrelado por Lindsay Lohan, o filme com o Fusquinha, que entra na vida de uma garota, faz parte de uma família de pilotos, tentou trazer para a geração mais nova as histórias do nosso Fusca tão amado. Mas o resultado não foi lá essas coisas. Mais ou menos.
mais ou menos. O filme foi lançado em 22 de junho de 2005 e arrecadou 144 milhões. Foi a sexta e última produção. Como o próprio Indiana Jones falou, Herbie tinha todas as características que compõem um herói. E isso restou comprovado, porque não só o Fusquinha fez muito sucesso individualmente, como suas histórias eram boas, rendendo não só versões em quadrinhos, brinquedos, parques temáticos e uma legião de fãs espalhada no mundo todo. Fique em casa, curte, compartilha.